A gente vai enviar para vocês a lista de presença via chat. Eu acredito que vocês já tenham recebido o link dos vídeos dos dias anteriores. Se não recebeu, alguém, por favor, aqui menciona pra gente, mas a gente enviou para quem tinha assinado a lista de presença e que estava com o e-mail lá, tá? E é isso, vamos lá. Vamos partir agora, vamos iniciar o nosso treinamento sobre relatórios. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, João, bom dia. Você já está vendo a minha tela? Sim. Ok, obrigada. Então, vamos lá, gente. Novamente aqui o nosso login, né, no link do Prisma, colocar a nossa senha e escolher aqui a empresa que nós vamos trabalhar, que é a 04 FM 2020. Então, vamos lá. Antes da gente ir para o menu relatórios propriamente dito, né? Só repassando com vocês aqui, a gente passou rapidamente no primeiro dia pelo menu ativos, onde a gente enxergou toda a estrutura da árvore de ativos, entrou na tela principal, né? Na tela de ativos, onde nós podemos verificar tanto na estrutura em árvore, quanto na pesquisa em lupa. E aí eu mostrei para vocês que carregando qualquer que seja dos ativos aqui, dos equipamentos, na verdade, vocês vão ter aqui na barrinha cinza, na parte de cima, no menu características técnicas, o tag, né, de trabalho que vocês costumavam utilizar, né? Não é o tag Prisma, algumas têm até uma similaridade, mas o tag que vocês costumavam trabalhar. Então, antes de passar para o menu relatório, eu vou repassar algumas telas que tem a lupa para mostrar para vocês algumas pesquisas, tá? Então, aqui na tela de ativos, basicamente o que vocês vão utilizar é a pesquisa desse campo aqui, que encontra-se em características técnicas, que é o tag. Se lá na frente a gente tiver cadastro de outras características técnicas, que vocês levantarem informação técnicas como tensão, corrente, fabricante, enfim, qualquer informação técnica de cada equipamento, a gente também vai incluir aqui nesse campo, só que ao invés de ser a característica técnica 250, tag do equipamento, será a 251, referente à tensão. E aí, quando você entrar em cada ativo, vai ter uma lista. E quando você for fazer uma pesquisa lá dentro da lupinha também, vai vir uma lista de características técnicas para cada equipamento, tá? Então, sempre gravem que nessa tela de ativos, vocês vão sempre relacionar o ativo ou equipamento com a característica técnica. Lógico que é muito importante também que vocês tenham essa visibilidade aqui, né, para saber em qual andar, em qual ambiente se encontra cada um desses equipamentos. É interessante. Quando você carrega um equipamento aqui nesse campo, no campo ativo pai, você traz exatamente o nível acima desse equipamento. Então, se ele é um equipamento, ele está dentro de uma sala ou de uma área, né? Lado A, lado B. Então, ele está num local. Então, sempre que você carregar o equipamento aqui, ele te mostra o local. Se você der um copiar e colar aqui desse local e carregar aqui e clicar fora, ele vai te dar exatamente o andar que ele está. Então, nessa tela você consegue visualizar dessa forma, e a visualização melhor, que é em árvore, fica aqui nesse ícone, tá? Então, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de pesquisa aqui para identificar esse campozinho características técnicas, ou vocês vão olhar uma a um, caso a necessidade seja
pequena, né? Mas se vocês tiverem a necessidade de enxergar uma série de equipamentos ao mesmo tempo, é interessante que vocês venham aqui nessa lupinha, busquem na barra azul sempre essa área de busca, incluam sempre a busca complexa. Venham aqui na barra cinza e procurem o menu, a aba, né, na verdade, campos a visualizar. E também aqui no canto direito, né, nessa areazinha, que vocês sempre incluam os campos avançados. Porque a gente nunca sabe o nível, né, da pesquisa. Hoje a gente vai usar só característica técnica, não precisaria. Mas lá na frente, se a gente alimentar mais o sistema com outras informações, pode ser que a gente precise de alguns campos que são de uma relação mais distante, vamos dizer assim, e que para ele aparecer nessa lista, você precisa dizer para o sistema para ele incluir esses campos avançados. Então, para ficar como uma regrinha já na nossa cabeça, né, de pesquisa, é melhor que a gente sempre inclua os campos avançados, usando ou não, porque numa necessidade ele sempre vai estar lá. E aí aqui a gente vai trabalhar com o campo característica técnica. Novamente, né, tá ficando meio repetitivo, mas eu gosto de frisar que o campozinho aqui, ó, unidade de negócio, é um campo-chave para vocês. Existem pessoas que têm acesso a apenas um prédio? Sim, esquece esse campo, você não vai precisar trabalhar com isso. Mas para as pessoas que têm acesso a vários prédios, para fazer essa separação, é interessante que você trabalhe sempre com esse campo unidade de negócio, tá? Então, a gente pode vir aqui, clicar em unidade de negócio, sempre expandir, ticar a unidade e a descrição e procurar aqui embaixo na lista o item características técnicas por ativo. É esse item que vai trazer para você a informação do tag, né? E qualquer outra informação técnica sobre o equipamento que vocês enviem para que nós realizemos o cadastro. Então, toda e qualquer característica técnica do equipamento vai estar nesse campo. E aí você vai expandir e você vai trabalhar com o campo característica técnica e com o campo valor, tá? Então, a gente expande aqui, vamos trabalhar com a característica técnica, com a descrição da característica técnica e com o valor. E vamos dar um buscar. Pronto. Tá aqui a nossa lista, o Alpha Building, e se a gente for para a última página, né, para a penúltima, que está a unidade de negócio principal, que eu já mencionei para vocês, que essa unidade de negócio principal aqui, ela é importante para a gente criar o contrato como todo, então por isso que ela existe, mas vocês não precisam se atentar a ela, se atentem à unidade de negócio do seu prédio. Então aqui na página anterior, a gente vai ter o Bauru, que são os 2 prédios que nós trabalhamos. Se a gente passar, né, que a pessoa que tenha esse acesso do treinamento trabalha, na verdade. Se a gente passar a barrinha de rolagem para o lado direito, a gente vai ver que alguns têm e outros não. Por quê? Porque alguns são ambientes, por exemplo, o térreo casa de máquina, é um ambiente, ele é equipamento, então ele não vai ter um tag. E para os splits, a gente já tem pré-cadastrado várias outras características técnicas, como tensão de alimentação, tipo de compressor, potência, número de série, mas essas informações elas não estão preenchidas. Então, para vocês manusearem melhor, vocês podem filtrar por unidade de negócio aqui, né? Clicando aqui no nosso funil, aqui nessa barrinha azul, ele habilita o campo e você coloca a unidade de negócio, por exemplo, BAU, ou escreve Bauru, ou escreve Alpha Building, e dá um Enter. Ou você pode passar todas essas informações para o Excel, aqui do lado, tá vendo? Passar para Excel e fazer toda a manipulação no Excel. Daí você vai conseguir filtrar a unidade de negócio, você vai conseguir aqui filtrar a característica técnica, por exemplo, eu flego lá, tico lá no meu filtro no Excel, só tag, porque eu sei que todos os equipamentos têm tag, por exemplo. E não deixo aparecer esse número de linhas aqui em branco, por exemplo, para todo split.
Por quê? Porque eu não tenho preenchido ainda. Desculpa, gente. No momento que eu tiver esse preenchimento, desculpa. No momento que eu tiver esse preenchimento, esse campo aqui de valor, ele vai estar com alguma informação. Então, sempre que vocês precisarem associar, né, o tag que vocês trabalhavam com o tag atual do equipamento, é interessante que vocês façam essa pesquisa, tá? Então, vocês podem passar para o Excel, ele vai gerar um arquivozinho para vocês, e vocês podem realizar a manipulação aqui, caso qualquer um de vocês tenha mais familiaridade ou queira guardar esse arquivo depois. Aí eu quero hoje pegar todo o tag. Quero ter um arquivo guardar aqui de todo o tag. Então eu venho aqui, ó, seleciono, deixo só o 250, que eu sei que é o tag. Depois eu venho aqui e deixo só o Bauru, que eu quero só ele. E aí tá aqui. Então eu sei que todos os meus equipamentos vão estar aqui, relacionados. Então, ó, eu tenho o primeiro andar, a casa de máquina, os quadros estão aqui. Os selfies estão aqui. Então eu tenho toda essa relação. Eu posso salvar e guardar. Se lá na frente eu tiver solicitado, né, ao suporte qualquer tipo de ajuste, eu venho, extraio essa lista de novo e substituo o arquivo. Então, essa tela de ativos, né? Nessa lupinha, é importante vocês terem consciência dessa pesquisa. Se, novamente, lá na frente vocês precisarem usar fazer qualquer outro de pesquisa, ai, gente, o cliente me pediu essa informação, como que eu tiro do Prisma? Nunca fiz isso. Nosso suporte vai dar apoio a você para montar essa pesquisa, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer também vindo aqui em busca complexa, depois que vocês fizerem tudo isso aqui, vir aqui em campos a visualizar, marcar tudo que vocês quiseram ver, dar um buscar, quando essa tela aparece aqui para vocês, que é o resultado da pesquisa, né, o resultado da busca, como o própria aba informa aqui nessa barrinha cinza, vocês podem vir aqui nesse ladinho, onde tem passar para Excel, salvar, e vir aqui em salvar como. E aí, você vai colocar, por exemplo, o nome tag, pesquisa, tag, sei lá, e dá um OK. Uma vez que você faz isso, ó, quando você vier aqui, toda vez para dar um resetar no sistema, você vem aqui e clica no nome com braço. Então, eu venho aqui de novo na tela de serviço. Saiu, daqui a uma semana eu preciso puxar essa lista de novo, ou qualquer outra pesquisa que você fizer. Você vem aqui na lupinha, você vai aqui onde tem busca simples, que você pegaria o busca complexa, e a sua pesquisa vai estar salva aqui. Você não precisa marcar tudo isso de novo. Então, se for aquela pesquisa que a gente faz para imprimir OS de colocar unidade de negócio e número do planejamento, vocês podem criar um nomezinho para ela de impressão OS planejamento. Por exemplo, toda vez que você clicar nela, ela já vai aparecer assim, com tudo que você pediu, né? E aí você só vai vir aqui no funilzinho e quando tiver, por exemplo, o campo número do planejamento, você coloca. E no campo unidade de negócio, para separar para quem tem vários prédios, você vem, preenche aqui, dá um Enter e seleciona. Então, vocês podem gerar, né, salvar, gerar um nome, gerar um registro de pesquisa que ela vai ficar nessa lista aqui. Então, sempre que vocês tiverem a necessidade frequente, a gente pede que vocês não gerem para tudo. Por exemplo, essa pesquisa de tag, vocês não vão, se vocês passarem para Excel, né, e gerar um arquivo fora, vocês não vão precisar fazer isso aqui o tempo todo, até porque isso aqui não muda, né? O que pode mudar eu cadastrei esse equipamento X aqui no térreo casa de máquina e estava errado, eu vou mudar. Então, o que pode mudar é isso, mas esse tag aqui, ele vai mudar o local e tal, e aí você vai precisar pegar outra lista. Mas, via de regra, você não vai fazer essa pesquisa o tempo todo. Então, para não ficar com a lista muito grande aqui, a gente pede que vocês gravem aqui as pesquisas que vocês usam com frequência.
Então, por exemplo, aquela lá que eu comentei da impressão de OS, né, toda vez, do planejamento, é uma pesquisa que pode ser salva, porque pelo menos uma vez por mês você vai ter que fazer isso. Então, para não demandar tempo, dependendo do volume, né, de atividades que você tem na operação, é interessante que você gere esse registro, e aí toda vez você só vem aqui e seleciona essa que você criou, faz a segunda triagem, né, caso necessite, e execute a atividade que você precisa fazer aqui dentro do Prisma. Tá? Então, a nível de pesquisa, né, que a gente entra nesse campo de relatório também, aqui na tela de ativo, basicamente são esses campos que vocês vão usar. Até agora, né, a partir do momento que a gente evoluir mais nos cadastros, nas informações, aí a gente pode ter outros níveis de pesquisas que, à medida que vocês forem necessitando, a gente vai dando apoio, tá? Aí agora a gente vai para o menu Ordem de Serviço. No menu Ordem de Serviço, eu queria deixar essa questão da lupa para o final, porque na ordem de serviço a gente tem um mundo aqui na tela de fechamento, né, que é a que dá acesso para a gente aqui a lupinha, um mundo de correlações que a gente pode fazer. Então, eu vou passar pelos relatórios primeiro e a gente volta para a tela de fechamento para fazer essas pesquisas aqui de ordem de serviço e na impressão também, né, que é aquela que eu pontuei para vocês agora, que dá para fazer, dá para salvar, a gente passa por ela de novo, por conta do tempo. Então, eu vou passar primeiro pelos relatórios prontos, que são mais rápidos, a gente não precisa parametrizar nada. E depois eu volto aqui e a gente consegue fazer essas relações dentro da tela de fechamento de ordem de serviço e da tela de impressão de ordem de serviço, tá? Mas antes de ir para o menu relatório propriamente dito, eu queria passar por vocês por uma telinha que a gente não viu dentro do menu de ordem de serviço, que ela tem um cunho também de relatório, apesar de não estar aqui, né, no relatório, mas ela tem um cunho assim de relatório, de programação, vamos dizer assim, para que você consiga se situar melhor naquilo que tem previsto, pendente para você. Então, essa tela é a consulta de carga de serviço. Nessa tela, apesar desses campos aqui, que são os campos obrigatórios, né, para a gente criar um OS, apesar deles estarem com essa exclamaçãozinha, que tem o significado de obrigatoriedade, aqui é uma tela de consulta. E esses campos, eles têm um cunho de parametrização. Então, isso aqui vai fazer parte do seu filtro, caso você queira. Caso você não queira, você pode deixar eles em branco. Mas o que importa aqui é o range de data. Então, por exemplo, eu quero olhar dentro do mês de abril o que tem previsto para a minha unidade para execução. Só um detalhe, gente. Aqui a gente pode filtrar por ativo, mas é por um ativo. Então, sempre que vocês tiverem acesso a vários prédios, isso aqui vai trazer as OS de todos eles juntos, tá? Então, eu clico aqui em carregar. Aqui estaria a lista do mês de abril, por exemplo, do Alpha Building e do Bauru, no meu caso. Então, isso aqui é toda a lista de OS, né? Isso aqui eu posso fazer o filtro na minha tela de fechamento, não é interessante. Não é isso. O que é interessante é, para quem programa, essa tela é interessante porque, eu estou aqui, lancei o planejamento de maio, por exemplo, e eu quero ver o que tem do dia 1º ao dia 7 de maio, os meus primeiros 7 dias, na minha primeira semana, e eu dou um carregar. É um volume menor, aqui não tem as do Bauru ainda, porque elas não foram lançadas, né? É uma outra pessoa que vai lançar, do Alpha Building já foi. E aí você consegue visualizar, olha, só tenho Honda, não tenho nenhuma preventiva prevista, né, para essa semana. E você consegue ter essa visibilidade maior. Caso você tenha vários prédios, você pode fazer esse acompanhamento também, só que você vai precisar usar esse campo aqui da barrinha cinza e passar para Excel. Passando para Excel, como ele tem esse campo aqui ativo, e vocês já devem ter percebido que todos os ativos de todos os prédios, cada prédio, eles começam com um trio de letras, né? Que são fixas.
Então, você pode fazer o filtro aqui. Você passa para Excel, faz o filtro aqui em ativo, ALP. Ah, são essas. Depois você separa, filtra aqui de novo, BAU, escreve e dá OK. E aí todas as do Bauru vão aparecer. Então, essa tela é uma forma de consulta e de apoio para que você possa se programar e acompanhar, né, a execução das OS. Por quê? Aqui elas ainda estão aguardando execução, porque a gente ainda está em abril. Mas se lá para o dia 3 de maio, 5 de maio, você vem aqui e faz essa mesma pesquisa e você tem todas as OS ainda aguardando execução, você acende uma luzinha e você fala, poxa, eu tenho que ver por que não está sendo executada, vou procurar, e você consegue traçar um plano de ação para que não gere um backlog para você. A gente sabe que a manutenção ela é um organismo vivo, né? Isso aqui a gente está falando hoje, fazendo essa análise, nós só teremos OS para maio, né? Para esse período aqui, OS do plano de manutenção, né? Ou rondas ou preventivas. Mas à medida, né, que os dias vão passando, esse sistema é alimentado, as corretivas vão aparecendo e esse volume vai aumentar. Então, é interessante que vocês façam esse acompanhamento. A gente sabe que esse primeiro mês, né, as OS vão ser dadas baixa no papel, então vai haver um delay. Quando eu olhar a previsão que tem para minha semana, vai depender de como estrategicamente eu definir a baixa dessas OS. Se eu defino que eu vou fazer uma vez por semana, não adianta eu olhar isso aqui para ver estado de OS todo dia. Eu só vou enxergar o volume que está sendo alimentado, né? As OS corretivas novas que estão entrando. Mas todas as OS vão continuar aqui no estado de OS aguardando a execução, porque a baixa está programada para ser feita apenas uma vez por semana. Então, o ideal é que, para acompanhar a questão do backlog, eu tenho OS que foram ou não foram executadas, que essa análise seja feita após esse dia da baixa das OS, né, do fechamento das OS. E aí, internamente, como vocês vão se organizar, vocês saberão quais dias serão esses. E aí conseguirão fazer essas análises. Aí esses campos aqui, fora o ativo, né, que aí você vai conseguir olhar só pontual, eu quero ver só da torre. Então, você vem aqui, acha a sua torre, achou ela? Clica aqui em carregar. E aí vai aparecer só as OS da torre. Desculpa, gente, deixa eu só tirar aqui esse telefone, só um minutinho. Prontinho, de volta. Então, aí você consegue fazer, né, o filtro por um ativo, por um equipamento apenas, mas aqui esses outros campos, eles são interessantes, porque você pode filtrar pela atividade. Então, eu quero ver para essa semana apenas o que tem de civil, por exemplo, eu dou um carregar. Depois eu posso ver para o mês todo o que tem de civil, e aí eu carrego. Ou o que tem de elétrica, e aí eu carrego. Então, vocês podem separar pela atividade, né? Pela classe de trabalho, também é outro campo que vocês podem explorar aqui e fazer já esse pré-filtro aqui. Eu quero ver só preventiva. Eu quero ver só corretiva. Então, vocês conseguem fazer todos esses filtros. A gente manteve essa tela aqui no perfil de vocês por achar interessante para que vocês tenham esse acompanhamento, tá? Então, essa é uma telinha que ela não está no relatório, mas ela dá um apoio bem parecido, né? Um apoio de análise e de acompanhamento. E agora a gente vai, de fato, para o menu relatórios. Então, aqui, o primeiro relatório que a gente vai apresentar para vocês é o análise de mão de obra por técnico. Nesse relatório, a gente tem a lista dos técnicos, né, que apontaram mão de obra, que indicaram um tempo lá de execução nas OS. E aí você tem a lista com o nome do técnico, todas as OS que ele executou e o tempo que ele trabalhou num determinado período que você indicar aqui. Então, eu quero ver para o mês de abril, a primeira quinzena, como que trabalharam os meus técnicos. Eu venho aqui e coloco
o meu range de data, venho aqui na seleção de técnicos e eu posso fazer ou a seleção ou deixar todos, ou olhar apenas de um, ou olhar um a um. Aí vai depender de como vocês queiram fazer a análise. Se vocês quiserem fazer a seleção de técnicos, vocês vão clicar aqui em seleção, depois seleção de registros, e aí vocês podem fazer uma busca, né? Eu quero ver aqui na busca complexa, sempre lembrando, eu quero vir aqui no campus a visualizar, e eu quero separar por atividade. Eu quero ver só os de civil. Então, eu venho aqui, clico no maisinho, vou em atividade, descrição da atividade e dou um buscar. Pronto. Clico aqui no meu funilzinho, aqui na barrinha azul, e coloco aqui civil. Vou pegar só os técnicos de civil, clico aqui em seleção de registros e dou um imprimir. Pronto, ele gerou o meu relatório. Ele se apresenta dessa forma para vocês. Ó. Eu tenho esse Diogo Silva Sampaio, que ele realizou essas OS específicas, fala a data que ele realizou cada uma delas, o tempo, né, que ele apontou de mão de obra. Ele começou dia 1º, 9h40, terminou dia 1º, 10h35, então tem um tempo aqui. E aqui embaixo tem o somatório de horas trabalhadas dentro do período, né, que a gente indicou que foi de 1º a 15. E aqui segue para os demais técnicos. Lembrando que a gente fez a pesquisa e aqui só está apresentando as OS que os técnicos estão cadastrados como civil, apesar de ter coisa aqui que está meio estranho. Mas com certeza esses caras estão cadastrados como civil. Pode ser que eles estejam executando algumas outras OS. Uma outra questão que aparece é que, se vocês olharem aqui embaixo, olha, a gente tem um campo destino do relatório, né, que eu apresentei para vocês, que vocês podem escolher qual formato vocês querem visualizar o documento. Lembrando que alguns arquivos, eles vão aceitar que vocês coloquem em Excel, outros não. Então, esse aqui é um relatório que vai para Excel, se vocês quiserem, mas um relatório de gráfico que tem, que eu vou mostrar para vocês aqui mais depois, de OS executadas versus pendentes. Ele dá em forma de gráfico. E na hora de gerar a impressão, ele só gera em PDF. Ele vai dar um errinho falando para vocês que esse formato não comporta. Então, aqui em cima, a gente tem esse campo chamado relatório. E se a gente clicar, a gente vai ver que tem dois. A gente tem o detalhe, que é esse que a gente viu agora, e a gente tem o resumo. No resumo, ele vai trazer apenas o nome do técnico, a quantidade de OS, né, que ele trabalhou, ou, desculpa, a quantidade de tempo que cada um deles trabalhou, tá? É bem simples, é só para vocês terem essa informação de quantas horas foram apontadas por cada um deles, desculpa. E nessa aqui você tem mais o detalhe, você consegue ver cada OS, o que foi, quando foi, a data e o tempo exato que ele trabalhou. Aqui você só tem a somatória, né, o valor total de tudo que foi trabalhado. Então, esse é o relatório de mão de obra por técnico. O único filtro que vocês vão ter que fazer é esse aqui, se vocês quiserem segregar por oficina, né? Que, na verdade, aqui para a gente é a atividade, tá? O segundo relatório é o relatório de quantidade de OS por solicitante. Esse relatório ele é interessante quando a gente tem chamado no Prisma e quando está se usando também o mobile, que vocês conseguem mensurar que técnico está abrindo mais OS, por exemplo. Mas, em suma, ele é muito importante para chamado. Por quê? Você consegue ter essa noção de onde vem mais as suas solicitações. Você vê ou a pessoa ou o setor. Por exemplo, se o cadastro, né, de solicitante aqui for genérico, ao invés de eu criar um solicitante para cada pessoa do banco, eu vou criar um para cada setor. Então, eu tenho o jurídico, a tesouraria, o administrativo, e aí eu vejo de onde que está vindo a maior incidência das ordens de serviço. Talvez hoje não tenha muito esse interesse, porque as OS do plano de manutenção, as preventivas, elas são geradas sempre com o mesmo usuário, né? Aparece sempre com o nome da mesma pessoa. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse também de olhar depois,
questão de OS aberta pelos técnicos, né, quando utilizar o mobile, ou se tiver uma evolução para chamado aqui dentro, já é uma tela que vocês vão conseguir ter essa informação. Então, você coloca o range aqui. Se você quiser fazer o filtro aqui por solicitante, também dá. Só que no solicitante a gente não tem muita informação, é só pelo nome mesmo. Então, você poderia vir aqui um registro e colocar o nome da pessoa, ou deixar todos. E vem aqui e gera o gráfico. Essa é uma informação que dá em forma de gráfico, né? É um relatório, na verdade, que dá em forma de gráfico. E aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem o código de cada um, que é referente àquele login que vocês receberam. E se você passar o mouse aqui, você vai ter o nome da pessoa, a quantidade e o percentual que isso representa dentro do geral. E aí, sempre que você for evoluindo, ó, ele vai somando o montante anterior mais o montante do Paulo Pereira Nascimento, corresponde, que são 11 OS, corresponde a 97% do total. Então, ele vai até chegar em 100. Então, seria estranho, né, se esse aqui que só tem duas, né, que só tenho duas OS, fosse 100%. Então, ele vai aqui só somando. Então, eu tenho 269 da Jéssica, 11 do Paulo, 3 desse usuário que a gente está fazendo teste agora, 3 do Bruno e 2 minhas. E ele vai somando, tá? Isso aqui ele gera um PDFzinho, mas ele gera igual a gente está vendo essa tela, sem esses números. Você só consegue ver o quantitativo por esse eixo Y aqui, número de OS, né? Você consegue ter um valor aproximado, porque ele não traz essas informações aqui no gráfico impresso que a gente tem por ser dinâmico, passando o mouse em cima, tá? O outro gráfico que a gente tem é o relatório de quantidade de OS por especialidade, que é aquela da atividade, né? Atividade e especialidade aqui para o Prisma, eles são as mesmas informações. Novamente, a gente vai ter só que informar para ele o período que nós queremos ver. E a gente pode segregar, colocar todas ou filtrar aqui pela especialidade que a gente quer. Ou deixar todas. E aí a gente vem e gera o gráfico. Então aqui vai ter, ó, elétrica, refrigeração, nesse caso aqui, né? Telefonia, civil e ar-condicionado. E novamente ele vai acumulando, né? Esse gráficozinho, esse percentual aqui é o somatório. Então, elétrica é 31%, elétrica e refrigeração 62%, elétrica, refrigeração e telefonia corresponde a 85% e assim vai. Novamente, se você precisar imprimir, ele vai te dar nesse formato. Eu vou até mostrar a vocês aqui, só para vocês entenderem que essa dinamicidade aqui, vamos dizer assim, que a gente tem, passando o mouse em cima, ela não se reflete no arquivo que ele é gerado. O que dá para ser feito é você manipular após esse documento, escrever o número aqui, mas fora isso, você só consegue ter uma noção do número próximo a partir dessa barrinha aqui de número de OS, né, do eixo Y aqui. Então, você sabe que aqui ele tem 30 e assim por diante, né, mas fica mais complicado. Então, ele seria um gráfico mais dinâmico, né? E para visualização mais em forma aqui, direto na tela, tá? Mais informativo. O outro gráfico, outro relatório que a gente tem é esse aqui, que é o análise de defeitos por ativo. Eu tinha comentado com vocês, quando a gente tratou lá da abertura de ordem de serviço, que o defeito é um campo obrigatório, e que é interessante que esse campo seja preenchido de forma consciente, né? Não só colocar lá qualquer coisa. Por quê? Porque vocês podem, através desse relatório, ter uma noção, né, de repetibilidade da falha em determinado ativo, o tempo, você pode olhar num período de datas, né, relativos a um ano, ver o intervalo das falhas, a frequência, né, desses defeitos. Então, se a gente colocar aqui, vou colocar só durante o mês. A gente pode filtrar por ativos também, você pode
tentar montar o seu relatório, tentar fazer o filtro aqui, selecionar um grupo de ativos, por exemplo, só de ar-condicionado, só o split, ou só os quadros. Então, você viria aqui em seleção de registro, e como esse filtro você pode fazer até digitando, você viria ou colocaria quadro aqui direto e selecionava os registros, ou você primeiro viria aqui e colocaria sua busca complexa para pessoas, novamente, que tem, clicaria aqui em campos a visualizar, novamente, para pessoas que têm várias unidades de negócio, colocaria o filtro aqui, né, da unidade de negócio para segregar ainda mais, e viria aqui nesse campo, ó, chamado classe de equipamento. Expandiria, colocaria a classe, a descrição da classe e clicaria aqui em buscar. E aí, ó, se você passar a barrinha aqui para o lado, você vai ver. Eu tenho quadro de distribuição de força, quadro de distribuição geral. Eu posso fazer uma pesquisa mais seletiva. Pregar só transformador a seco, só quadro de tomada estabilizada. Então, vai do nível de pesquisa que você quiser. Eu quero pegar só os no breaks. Então, eu venho aqui no funilzinho, né? E escrevo aqui o que eu quero. Quadro de distribuição geral. Ele vai trazer só os quadros de distribuição geral. E aí você consegue realizar esse filtro mais seletivo. Mas aí vamos deixar todos e aí a gente clica em imprimir. Novamente, antes de eu abrir o relatório, eu queria só ressaltar com vocês aqui que nesse campo relatório, para esse relatório de defeito, a gente também tem no detalhe e no resumo, similar ao da mão de obra. Então, esse que a gente abriu agora foi o no detalhe. Como que ele apresenta? Ele apresenta ativo por ativo, a quantidade de ocorrência, e as causas e ações que foram imputadas, né, na fechamento da SOS. Então, aqui ó, a gente tem para o mesmo equipamento uma incidência de 2 vezes. Uma, se você olhar aqui como pulou uma linha, ó, um por baixa pressão, outro para o filtro sujo. E assim por diante, você consegue ter essa visão mais detalhada. Aqui no resumo, ele vai trazer da seguinte forma. Ó, ele vai trazer primeiro o defeito, ambiente quente. Quantas ocorrências houveram com esse defeito? 56. Então, você com esse relatório do resumo, desculpa, vocês vão ter essa visibilidade de frequência por defeito. Por mais que você não veja o detalhe do equipamento. Tá? Então, em um você tem o detalhe do equipamento e cada defeito, causa e ação que foi apontado no fechamento da OS. E aqui você tem a quantidade, né, por defeito. Então, ó, a gente está tendo muito problema de ambiente quente. Vamos tentar buscar as OS que todas tiveram ambiente quente. Esses relatórios aqui vocês conseguem passar para Excel, né? Esses vão no formato Excel. Então, vocês passam para Excel, filtra aqui tudo que for ambiente quente, vem aqui na pesquisa, vou mostrar para vocês aqui como puxar o defeito. Vem aqui na pesquisa de ordem de serviço, puxa o número das OS que tem ambiente quente, vê as datas, tenta ver se, né, por aqui ou pela pesquisa que a gente vai montar, né, por essa no detalhe, ver quais são os equipamentos que mais tiveram ambiente quente, questão de reincidência e tentar tratar, ver quais foram as causas. Se foram todas baixa pressão, foram todas obstrução, enfim. E aí a gente vai, né, criar um plano de ação para tentar mitigar essas ocorrências. 56 por ambiente quente, 31 por alta pressão, e os demais são menores, né? Sujeira, temperatura alta, mas todos se concentram mais nessa questão de ambiente quente. Às vezes, essas ocorrências aqui são só 7 de temperatura, dependendo do equipamento que é. Então, ok. Mas, se forem realmente problemas de falha de equipamento, aí dá para, através desses dados, se tratar um plano de ação, montar um plano de ação, tá?
O próximo relatório é o relatório de OSs executadas versus OSs pendentes. Esse relatório também, ele se dá para nós em forma de gráfico. Então, a gente vem aqui, coloca o período que a gente quer enxergar. Nós podemos fazer também um filtro por ativo. Aí eu quero ver só o que tem no meu elevador, que é crítico, por exemplo, tá? De OS pendentes. Eu venho aqui, coloco o range de data que eu preciso. Venho aqui, seleção de registro, seleção de registros. Vou na minha famosa busca complexa, vou no campus a visualizar e vou separar aqui por unidade de negócio, porque eu posso ter elevadores em vários prédios, mas hoje eu quero ver só do Campinas, por exemplo. Então eu venho aqui, faço meu filtrozinho por unidade de negócio, dou um buscar aqui do lado direito, e aqui na barra azul eu procuro o meu funil, e na denominação do ativo, que é esse segundo campo, eu vou e escrevo elevador. E aí vai aparecer aqui, o elevador, beleza, mas eu quero só do Bauru. Eu não vou colocar do Bauru agora, porque a gente não tem OS. Mas essa seria a pesquisa que vocês fariam, tá? Até chegar no equipamento do prédio que vocês querem fazer essa pesquisa minuciosa. No nosso caso, a gente vai deixar todos para ver o percentual de pendente versus executadas de todos os prédios que eu tenho acesso. Depois, se vocês quiserem ver prédio a prédio, é só vir aqui na seleção de registro, né? Seleção de registros e separar por unidade de negócio. Primeiro faz de um prédio, depois faz do outro, porque senão vocês não vão ter essa noção de quem está pesando mais, né, nessa questão de pendente executada, quem que eu tenho que cobrar mais, enfim. E aí a gente gera o gráfico. E aí vai aparecer dessa forma. Se vocês tiverem, como vocês vão ter também essa questão da baixa no papel, também é interessante que vocês façam essa análise, né, gráfica após o dia que ficar designado para baixo. Porque senão vocês não vão enxergar muito o resultado. Então, vocês veem aqui que tem a legenda, né, executados versus pendente, e a gente tem essa dinâmica aqui arrastando o mouse. Então, refrigeração eu tenho essas pendentes executadas, e assim por diante. Então, ele é um relatóriozinho bem visual, bem rápido, para vocês terem acesso à informação, mas que também vocês também conseguem ter essa visibilidade, né? Se vocês vierem aqui naquela menuzinho ordem de serviço, consulta de carga e colocarem por especialidade, vocês vão ter essa noção também. Mas aqui, como a gente tem o filtro, voltando aqui, se vocês olharem na barra cinza, a gente tem o gráfico. Se a gente vir aqui para o lado direito, tem aqui o relatório. A gente volta para aquela tela de parametrização. Então, se vocês quiserem já trazer a lista de todas as ordens de serviço pendentes vezes executadas por especialidade pelo prédio, né, como nessa tela aqui de consulta de carga, a gente não consegue fazer essa segregação só passando para Excel e fazendo a manipulação, é uma boa também. Vocês conseguem visualmente, né, ter essa informação através desse gráfico e tomar alguma ação, tá? E, por último, a gente tem aqui um relatóriozinho chamado Carga de Trabalho por Fornecedor. Como todas as ordens de serviços, né, que a gente tem cadastrado no sistema aqui, elas estão associadas a um fornecedor, ou seja, existe essa segregação entre o que a JLL acompanha ou executa, o que a Vexel acompanha e executa, o que a Indy acompanha e executa, o que a Compraes acompanha e executa. Esse relatório hoje não vai estar aqui com informações, tá? Mas ele é interessante porque vocês vão ter uma lista completa desde da primeira OS de atividade de vocês até a última. Vocês vão ter essa listagem. Inclusive, quem já lançou o planejamento, né? Quem já lançou o plano nos seus acessos, né, para os seus prédios, conseguem já ver esse relatório. Então, aqui você selecionava o fornecedor. Eu quero ver só o meu, ou eu quero ver o meu da JLL. Não tem problema. Você selecionaria o fornecedor e clicaria em imprimir. E esse relatório se daria dessa forma. Eu peguei de uma outra base que já tem, por exemplo, Atlas Schindler,
Aqui a gente tem OS, ó. Opa, deixa eu pegar do início. Desde 2018, que foi quando começou a operação. Então, isso é uma lista, né, dos serviços prestados. Aqui eu tenho o estado da OS, está encerrado, foi uma corretiva, foi uma proativa, qual a classe de trabalho que foi, se foi preventiva, e eu tenho até o dia atual. E aqui, ó, mesmo as pendentes, elas aparecem, porque existe uma OS que está associada àquele fornecedor, àquela pessoa que vai executar, que é responsável. E aqui aparece preventiva, corretiva. Então, é um relatório interessante para vocês terem, né, esse documento de registro de tudo que vocês já executaram, mesmo que não seja tão no detalhe assim, mas que tudo que o sistema gerou para vocês. E aí aqui a gente vai saber pelo estado de iOS se foi executado ou não, né? Mas de tudo que o sistema já gerou para vocês, desde o primeiro dia de trabalho de vocês até o dia atual. E aí ele está disponível. Nesse usuário que eu tenho aqui de treinamento, a gente não tem essa informação nenhuma ainda, porque não foi iniciado o trabalho nessa unidade de negócio específica. Mas ele se apresenta dessa forma aqui para vocês, tá? E aí agora a gente vai voltar para o menu ordem de serviço, onde a gente vai explorar um pouquinho a busca, tanto aqui na impressão quanto na tela de abertura, tá bom? Se alguém já tiver, depois que eu passar, né, pelos itens mais comuns que a gente tem, que as operações costumam usar nessas pesquisas via lupa, se alguém tiver algum questionamento, eu preciso, se eu quiser essa informação, manda no chat que a gente já dá uma olhadinha, eu já mostro para vocês como faz, tá bom? Ontem até alguém perguntou como que fazia a segregação lá das OS por oficina, né? Que é a nossa atividade elétrica, refrigeração, enfim, e a gente já mostrou na nossa pesquisa, tá? Então, vamos começar aqui pela impressão, porque lá nos ativos, né, eu comentei para vocês que dava para salvar. E aí, todo mês, vocês não precisariam vir aqui, fazer aquele filtro por número do planejamento, por unidade de negócio, vocês poderiam já deixar isso salvo e vir aqui só com o número do planejamento, que é dinâmico, né? Cada mês gera um número, e alimentar o sistema, fazer o filtro com essa informação e gerar as ordens de serviço. Então, vamos vir aqui em impressão de ordem de serviço. A gente viria sempre aqui em seleção de registros, clicaria em seleção de registros novamente. E aí aqui, ó, a gente vai procurar a nossa busca complexa. Vamos procurar aqui na barrinha cinza o item campos a visualizar. Sempre vamos lembrar de aqui no canto direito colocar, ticar esse campo, né? Esse item incluir campos avançados. E aí a gente vai fazer a nossa busca. E os campos que a gente precisa aqui para a impressão de OS sempre são o número do planejamento, né? Que ele está aqui. Então vamos colocar o número e a descrição do planejamento. E a nossa unidade de negócio. Então, a gente procura aqui, descrição da unidade. Lembrando a vocês que toda a pesquisa do Prisma aqui é em ordem alfabética. Então, se vocês gravarem, eu preciso do número do planejamento. Então, vai estar aqui da unidade de negócio, vai estar sempre no finzinho. E aí, a gente dá um buscar. Eu vou chutar um número aleatório aqui de planejamento, que não foi um dos que a gente criou. Mas a gente viria aqui na barrinha azul e colocaria o nosso planejamento 19, por exemplo. Opa. Eita, não tem. 17. Deixa eu pegar um número menor, que é um planejamento antigo. 5 tem. Então, ó, estaria aqui, o número 5 do planejamento. Eu faria a pesquisa também da unidade de negócio e clicaria aqui em seleção de registros. Mas eu não quero fazer isso todo mês. Então, eu apago aqui esse número, dou um Enter, deixo a pesquisa original. Venho aqui no salvar como e coloco aqui
impressão, por exemplo, aí o título vai de acordo com o padrão que vocês escolham usar. Então, impressão de OS preventivas. E dou um OK. No momento que eu faço isso, esse impressão de OS preventivas já aparece aqui nessa lista. E toda vez que eu vier aqui impressão de OS, seleção de registro, ao invés de procurar aqui a busca complexa, eu já procuro pela impressão de OS preventivas. Tá? Então, ela fica aqui nessa listinha e fica só para você. Cada um tem o seu, consegue enxergar a sua. As pesquisas que estão aqui aparecendo, que aparecerem para todo mundo, são pesquisas que o sistema entende que é de cunho, que são informações de cunho geral, que todo mundo deve ter acesso. Tá? Mas as que vocês criarem ficam restritas aos seus usuários. Então, esse é muito importante, vocês terem essa noção para não, dependendo da frequência, né, que vocês fizerem essa pesquisa, não perder tanto tempo de estar montando aqui, vir em campo para visualizar e montar tudo de novo. Você monta e depois você vem aqui nesse ícone no lado direito, salvar como, coloca o título e pronto. Toda vez que você acessar essa tela, você vai conseguir enxergar essa pesquisa e não vai precisar ter esse trabalho novamente. Na impressão, para os demais casos, né, de vocês vão abrir a OS na abertura de OS e depois vem para essa tela já com o número dela para imprimir. Mas vocês podem perceber que toda a ordem de serviço aqui, ó, quando você vem na busca complexa, ela aparece sem informação nenhuma. Então, se você por um acaso esquecer o número da ordem de serviço que você criou, porque o telefone tocou, enfim, eu preciso imprimir para entregar ao técnico, você pode rastrear pela data, né? Eu quero ver as OS que estão para hoje. Então, você vem aqui em campos a visualizar e você vai procurar os campos de data que estão aqui. O campo que a gente usa para identificar essa hora que foi gerada a OS ou que ela está prevista para ser executada é esse campo aqui chamado data, hora, edição. É o campo do Prisma. A gente tem uma série de outras datas, por exemplo, a data, hora, fechamento, você sabe quando que a OS foi dada baixa. A data, hora, solicitação é a hora e a data em que alguém, né, se a gente tivesse chamado, abriria uma solicitação para nosso atendimento. Então, foquem aqui em utilizar apenas a data, hora, edição, que para o propósito que a gente tem hoje no Prisma, é a data que a gente vai utilizar. A gente tem também um outro campo chamado data de criação. Mas essa data de criação, ela é referente à hora que ela é criada. Então, por exemplo, as preventivas de um split, ela está prevista para ser executada dia 17 de maio. Então, a data, hora, edição dela vai ser 17 de maio. Mas se eu vier na data, hora, criação, por exemplo, eu não incluí os campos avançados que eu sempre falo para vocês. Ó, ela só aparece aqui. Data, criação, é a data que foi gerado o planejamento. Então, por exemplo, eu gero lá no dia 25, 23 o planejamento do mês de maio. As OS eram para sair com a data de 17, 20, essa é a data, hora, edição. Mas se eu quiser saber quando que o planejamento foi criado de fato, quando que alguém lançou, né, esse planejamento, aí eu venho aqui e aponto a data, a data de criação. Tá? Então, sempre foquem em usar a data, hora, edição, porque essa data, hora, criação não é interessante, senão você todas as OS preventivas, elas vão estar com a data do dia 20 de abril, por exemplo, e não com a data correta de execução. Então, sempre se atentem à data, hora, criação. E aí, você pode também, para conseguir encontrar essa ordem de serviço, né, que se perdeu, que você abriu, procurar por um outro campo chamado classe de trabalho. A classe de trabalho nada mais é que o campo que fala a você se essa OS é uma preventiva, se essa OS é uma corretiva, se ela é um acompanhamento, qual de fato é classe de trabalho que ela é. E aí eu venho aqui no mais, clico na classe e na descrição. E aí eu dou um buscar. E aqui ela vai aparecer para a gente, ó, a data de forma crescente. Então, sempre que você for para a última página,
vai estar a data mais antiga de ordem de serviço. Então, ó, você procuraria, tá aqui, 24/5, por exemplo, tá chutando. Ou você viria aqui no funilzinho e faria a sua pesquisa por data. E aí você conseguiria ver também. Ah, eu abri hoje, mas ela é uma corretiva, então não é essa. E aí você faria o filtro e acharia a OS. O ideal é que abriu a OS corretiva, você já vem aqui, ao invés de seleção, coloque um registro, copie o número e imprima, tá? Para não gerar volume também. E o filtro ficar um pouco mais difícil, porque se você gera 3, 4, 10 e não imprime, depois vai ter mais trabalho para você achar essas OS aqui, tá? É isso. Para esse filtro de seleção de registros, o que eu queria mostrar para vocês é... Ontem a gente já deu uma olhadinha aqui em seleção de registros, busca complexa e montou a nossa pesquisa em campos a visualizar utilizando os campos. Vamos incluir campos avançados, utilizando os campos unidade de negócio e número de planejamento. O que eu queria passar para vocês é o itemzinho aqui de salvar como, que vocês podem salvar a pesquisa, tá? Para não precisar fazer, né, essa montagem sempre que necessitar, e se essa frequência, né, for muito grande, vocês não precisam entrar aqui o tempo todo e fazer essa montagem. Agora a gente vai para a tela de fechamento de OS, que é onde a gente tem um número maior de interligações aqui quando a gente clica na lupinha, para a gente abrindo um leque maior de possibilidades para a gente fazer essas pesquisas. Então a gente vem aqui na lupa, vamos novamente em busca complexa, vamos aqui na barrinha cinza em campos a visualizar e vamos incluir todos os campos avançados. Então aqui, gente, a gente tem uma série de campos que podem se relacionar com a ordem de serviço. A gente tem o da própria ordem de serviço e tem todos esses aqui, ó, encargos, defeitos, mão de obra por técnico, mão de obra por terceiro, e tem uma série de coisas que a gente ainda não explora do sistema. Eu vou passar com vocês agora o que é básico, que vocês vão explorar nesse primeiro momento. E, novamente, havendo necessidade de qualquer informação a mais, a gente está à disposição e senta e monta com vocês e instrui vocês a terem esse poder de montar essa pesquisa, desbravando mais as potencialidades do Prisma, tá? Então, aqui, olhando primeiro para esse menu de ordem de serviço, que ele já é bem grande, eu vou passar com vocês com alguns itens que se fazem importante no dia a dia de vocês e que vocês podem usar para pesquisas, tá? Se a gente trabalhasse, por exemplo, com material, a gente conseguiria associar o almoxerifado do material à ordem de serviço em questão. A gente conseguiria ver o almoxerifado de que o material que foi usado na ordem de serviço, por exemplo, de qual que ele era. Então, existem alguns campos que a gente não está apto a utilizar ainda. Então, vou passar só por alguns, por todos, né, na verdade, que vocês vão utilizar. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Matheus, entendo. Ele salva os filtros ou os ativos para todos os meses? Na questão impressão das OS, todo mês vou ter aqueles filtros pré-selecionados. Ok. Então, Matheus, aqui na impressão da ordem de serviço, o que você vai salvar é a estrutura da pesquisa, não os ativos. Então, quando eu venho aqui em seleção de... Desculpa, gente. Em seleção de registros, que eu venho aqui em pode imprimir, na busca, né, e procuro busca complexa, vou aqui no campos a visualizar, coloco meus campos avançados, eu venho aqui e vou procurar os campos que eu vou usar para fazer a seleção do meu planejamento e, se eu tiver várias unidades de negócio, da minha unidade de negócio. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar o número do planejamento, número e descrição, e vou vir aqui em unidade de negócio e coloco a unidade e a descrição.
Esses são os campos que todo mês eu teria que entrar aqui, procurar, ticar e clicar aqui em buscar, ok? Só que eu não quero fazer isso todo mês. Então, eu vou salvar essa busca. Quando eu salvo essa busca, ele vai salvar essa estruturação aqui, ó. Essa pesquisa, esses campos. Ele não vai salvar os ativos que você imprimiu da outra vez. Não, ele vai salvar isso aqui. Então, eu clico aqui ó, em salvar como. Vou colocar impressão OS preventiva. Pronto, dou OK. Vou salvar essa. Pronto, ela já está aqui na minha lista, ó. Impressão OS preventivas, tá? Beleza. Eu venho, vou no meu funilzinho, coloco aqui o número do planejamento 5, ok, e eu quero só a unidade de negócio do Alphabuild, que é o LP, por exemplo, se eu criei os dois juntos, tá? Se eu não criei, eu venho aqui só com o número do planejamento. Clico em seleção de registros e vou imprimir. Passou-se um mês, eu vim aqui em preventivo e preditivo, gerei o meu novo planejamento, a minha nova tarefa, lancei o meu planejamento e agora o meu planejamento é o 7, tá? Eu venho aqui em ordem de serviço, impressão de ordem de serviço, vou vir aqui em seleção de registros e vou procurar aqui a minha pesquisazinha, ó, impressão OS preventiva. Ela vai pesquisar novamente tudo que existe aqui referente a esses parâmetros ó, que a gente colocou aqui, número de planejamento e unidade de negócio. Daí, desculpa, gente, fechei. Deixa eu clicar aqui de novo, colocar a nossa impressão de ordem de serviço, deixar ele processar. Ele vai fazer uma varredura de tudo, de todas as OS que tem na nossa estrutura, no nosso perfil, e vai trazer aquelas informações que a gente colocou lá, ó, número do planejamento e unidade de negócio, para tudo. Tá aqui, ó, todas. Depois que eu selecionar essa pesquisa aqui, lá para o próximo mês, no final do mês de maio, que eu estou gerando o planejamento de junho já, eu venho aqui, faço esse mesmo processo, venho no funilzinho, só que agora o meu planejamento é o 7, ou 15, que está aqui. É o 15, não é mais o 5. Eu venho aqui, coloco 15, coloco aqui a unidade de negócio que eu quero, a OLP, e dou Enter. Pronto, a nova lista de OS referente a esse planejamento e a essa unidade de negócio, eu fiz o filtro. Então, só para ficar claro, gente, o que a pesquisa vai salvar são só esses parâmetros aqui. É como se você entrasse no sistema de novo um mês depois e viesse aqui, busca complexa, campos a visualizar, colocasse número de planejamento, descrição de planejamento, unidade de negócio, descrição de unidade de negócio. E quando você dá um buscar, o sistema vai trazer tudo que tiver nessa base, né, para as empresas que você tem acesso, que tenha o número de planejamento e que tenha unidade de negócio. E aí você vai fazer o filtro. Entendido? Ok, imagina. Se vocês tiverem mais dúvida no decorrer, podem mencionar aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não, esse aqui é do João. Então, vamos lá. Voltando para a tela de fechamento, né? Que aqui a gente vai fazer aquela pesquisa. A gente tem uns campos mais detalhados que a gente pode relacionar a ordem de serviço. Então, vamos clicar aqui na lupinha, vir aqui em busca, né, no campo de busca, procurar o busca complexa. Vamos vir aqui em campos a visualizar, colocar, né, os nossos campos avançados e vamos passear por todos os campos. Então, assim, como eu tinha comentado, tem alguns campos aqui que não vão fazer sentido ainda para o nível que a gente tem de utilização do Prisma. À medida que a gente for avançando, se a gente for avançar, a gente vai melhorando, passando para vocês manuais e treinamentos para vocês se familiarizarem melhor. Saída de material, entrada de material, então é um outro tipo de treinamento, apesar de ser na tela de OS, a gente precisaria passar para vocês novamente como que faz
esse tipo de movimento dentro da OS. Então, eu vou passar para vocês aqui, a gente, mesmo não utilizando todo o potencial do Prisma, tem muitos campos que vocês podem utilizar no dia a dia para fazer uma pesquisa mais minuciosa e gerar um relatório para vocês. Então, ó, primeiro aqui, primeiro campo que a gente vai passar é o atividade, tá? Essas análises de resposta aqui, gente, lá na frente, utilizando o mobile, a gente pode medir o tempo de resposta, de feedback do técnico. Então, isso aqui para a gente não tem interesse agora. A gente vai pular para a parte de atividade, que é referente à oficina, né? Então, se eu quiser fazer um filtro das ordens de serviço, segregando aquilo que é elétrica, aquilo que é mecânica, aquilo que é refrigeração, civil, eu vou precisar usar esse campo. A gente viu que tem um relatório gráfico pronto. A gente viu que na consulta, de carga de serviço, vocês conseguem também manipular, colocar ali a classe, né? A atividade como parâmetro de filtro de pesquisa, e depois vocês passam para Excel e conseguem manipular. Mas aqui também nessa tela, vocês conseguem fazer essa segregação. Então, vocês filtrariam sempre expande, né? Aquela orientação que eu passei para vocês. Até vocês se acostumarem com a codificação que a gente usa para cada campo, é interessante que vocês sempre expandam e coloquem ou os dois ou a descrição. Você vai colocar aqui a descrição, a atividade. Outro campo que é importante na OS, né, para você saber, é o ativo, é a localização. Então, você vai saber aqui, ó, expande, eu quero saber onde que é a OS. Porque eu vou dar um fechar aqui, depois eu volto. Eu vou mostrar para vocês como que aparece aqui, ó, a listinha. Ela aparece só o número da OS e aquele título, né, que a gente coloca na OS quando abre. Ou, se ela for uma preventiva, vai aparecer o nome da preventiva. Então, quando a gente vai em campos a visualizar, nesse relatório aqui é interessante que vocês coloquem o ativo, como eu coloquei aqui. Opa, ele acabou sumindo. Vamos voltar aqui e incluir campos avançados. Então, é interessante que, além da atividade, né, vocês incluam também o ativo, que nada mais é que o equipamento ou o local para qual aquela OS, aquele serviço foi aberto. Essa parte de calendário aqui também a gente não vai usar, por enquanto, né? Entrando a questão do mobile, talvez a gente use, que aí você consegue cadastrar as escalas, mas é num nível muito mais minucioso e criterioso. O outro item que vocês já podem usar é a classe de trabalho. Então, esse item aqui, ele é referente ao tipo de intervenção que vocês vão fazer. Então, é uma preventiva, é uma corretiva sob demanda, é um acompanhamento, é um projeto de obra. Então, de acordo com a classificação desse tipo de serviço, essa informação dessa classificação de tipo de serviço vai vir aqui nesse campo de classe de trabalho. Então, novamente, coloquem a descrição, tá? A classe de equipamento é aquela informação lá que a gente viu no ativo. Então, ele vai dizer para você se o self está lá cadastrado só como self. Mas no detalhe, a gente precisa saber se ele é um self A, se ele é um self água. Então, para eu saber isso, né, se eu não tiver essa vivência com a operação e já não souber qual é qual, eu posso vir aqui e marcar classe de equipamento. Então, ele vai dizer se o quadro é de força ou de iluminação, se é de distribuição, se é o self-A ou a água, se é um chiller, qual tipo de chiller. Então, essa informação vocês vão ver aqui na classe de equipamento. A parte do cliente a gente não usa, porque a gente não tem no Prisma agora a questão de venda de serviço, né? Então, a gente pula a parte de comprometimentos também. Toda essa parte de custo aqui, contratual de parada, a gente não vai usar. Não é interessante para vocês. E aí, a gente vem para as datas. Novamente, vocês vão usar apenas a data, hora, edição. Vocês podem usar também a data, hora, fechamento, que aí vocês vão enxergar quando que foi dada baixa nessa OS. E essa aqui é importante tanto quando você, utilizando o papel, quanto utilizando o mobile, né? Porque quando utilizar o mobile, vocês também vão ter essa noção de que quando que foi fechada essa OS.
Então, o importante para vocês, a data real que vocês enxergam na OS, que é para ser realizada a intervenção preventiva, ou que foi aberta a corretiva lá que alguém solicitou, é essa data, hora, edição, tá? E aqui a gente tem esse campozinho defeito, que é o defeito que você coloca quando você abre a ordem de serviço. É esse defeitozinho aqui, que aí, se você quiser, né, depois de tirar aquele relatório de análise por defeito, também você pode vir aqui e fazer essa análise mais minuciosa, colocar esse defeito aqui, relacionar aqui em cima com o ativo, com a classe de trabalho, com a hora que foi pedido. Enfim, você pode fazer essa pesquisa melhor para traçar o seu plano de ação. Outra coisa que a gente tem é a descrição da OS. A descrição da OS, ele é aquele campo de observação que a gente tem embaixo ali na tela da OS que você detalha melhor. Então, esse campo aqui também é interessante, que é o campo de detalhamento da OS. Esse detalhamento, eu queria só diferenciar para vocês. Quando você abre a OS corretiva, tem um campo ali embaixo, a gente vai voltar na tela daqui a pouco e eu mostro para vocês que campo é esse. Tem um campo que o nome dele realmente é descrição da OS, que é onde você coloca, né, que eu falei para vocês que é importante detalhar, porque ele sai lá na ordem de serviço impressa. Quando for para o mobile, ele também vai sair. Então, é importante para dar essa diretriz para o técnico. Ainda mais se a gente tiver troca de turno, né, for passar para outro técnico, precisa passar a informação. Então, essa é a descrição da OS. Quando a gente vai fazer o fechamento da OS, eu mostrei para vocês que tem um campo chamado textos, que vocês podem colocar aquilo que o técnico escreveu, né, sobre o trabalho dele nessa OS. Então, esse campo é outro, é um campo realmente chamado de textos. Então, só para não confundir, o campo descrição da OS é aquele que está na tela de abertura, que a gente detalha, né, o problema para ser solucionado. O campo textos, que ele está mais lá embaixo, por conta, né, de ser em ordem alfabética, o campo textos, ele é referente a toda e qualquer observação que o técnico coloca na OS durante a sua realização, né? A gente vai ter acesso a essa informação após a conclusão da ordem de serviço. Quando ele entrega o papel para a gente, vai estar lá toda a observação, o detalhamento que ele colocou da execução do serviço dele. Então, se você quiser a observação do técnico, você vai olhar o campo texto. Se você quiser enxergar o detalhamento do problema para abertura da OS, é no campo descrição da OS, tá? Outro campo que a gente não vai usar agora é o documento da OS, porque a gente teria o relatório se a gente tivesse o mobile, né? O relatório fotográfico. Então, esse campo aqui a gente não vai utilizar agora. Outro campo que aí a gente vai pular vários campos e a gente vai usar o campo estado da OS. Esse campo é de suma importância, porque é com eles que vocês vão verificar aquilo que está pendente, aquilo que já está encerrado, executado. Então, sempre coloquem também o mais e flaguem, tiquem o estado e a denominação. Com o tempo, vocês vão se familiarizar melhor, né? E vão saber que sempre o 00 é o aguardando execução, que é o estado pendente, o estado inicial. Mas até vocês pegarem essa questão da codificação do sistema, é sempre bom fazer essa expansão e colocar a denominação do estado, que vocês vão enxergar. Essa parte também aqui, que está em inglês, é uma parte referente ao mobile, que aí a gente não vai passar para vocês agora. Mas, basicamente, o mobile tem uma função de realizar offline, né? Você pode realizar em alguns locais que não tenham sinal, por exemplo, no subsolo, em algum local. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que baixar essa OS, né? Fazer o download dessa OS no ambiente que você tem internet. E aí, você vai para o local que não tem internet, essa OS vai aparecer no seu celular. E alguns técnicos fazem a baixa da OS, mas não executam ela no offline. E a gente travou para que outro técnico não fizesse também, para não gerar uma série de erros, né? Quando a gente entrar nessa questão mobile, a gente explica melhor para vocês. Então, esses campos aqui traria para você quem baixou a OS e está travando ela no celular sem executar, no modo offline. Está lá no cache,
né, esquecida, e aí os outros coleguinhas não têm acesso a SOS que o outro baixou, para não ter choque de mão de obra, enfim, para não dar erro. Então, esses 3 campos seriam para isso, tá? Outro que a gente vai poder fazer a pesquisa é essa questão do fornecedor. Então, se vocês quiserem pesquisar e deixar à vista o campo fornecedor, vocês vão vir aqui, colocar a expansão e marcar fornecedor e descrição do fornecedor. Então, quem é Vexel vai enxergar Vexel e JLL, o que é dentro da sua estrutura de ativos. E se eu quiser puxar as OS e trazer aqui por fornecedor, eu posso, usando esse campo. Ou eu posso usar aquele relatório, né, que a gente viu aqui, que é carga de trabalho por fornecedor, tá? Então, vai do gosto do freguês. Você pode usar esse campo aqui também. Essa parte de parada também a gente não vai usar. A gente vai descer e a gente vai vir aqui para o campo. A parte de material também a gente não usa ainda, né? Não sei se a gente vai chegar a usar, mas a gente desce aqui para o campo que a gente já conhece, que é o número de planejamento. Então, nessa tela aqui também a gente consegue relacionar a ordem de serviço com qual planejamento ela está. E aí a gente expandiria e faria essa diferenciação, tá? Aqui, gente, pulando, né? A gente tem essas observações do defeito e do serviço. Isso aqui a gente tem dentro do mobile também. Quando a gente aponta o defeito lá, a gente poderia trazer esses campos. Então, não vem o caso agora. Aqui o campo oficina, para o Prisma, é mais referente a grupo de trabalho. E para separar, né, segregar JLL, Eng, Combrais, a gente deixou delimitada em oficina. Então, talvez, como a gente já tem essa informação também no fornecedor, não seja tão interessante vocês usarem isso aqui. Até porque só vai trazer informação de iOS que já tenha o técnico apontado, que já tenha mão de obra. Por quê? Porque a oficina, para o Prisma, faz parte do cadastro do técnico, da mão de obra do técnico. Então, para saber, isso aqui só vai trazer informação para vocês se é JLL, se é Eng, se é Vexel, só. Então, é mais interessante vocês usarem o fornecedor, porque vocês veem de todas as OS, abertas ou fechadas. Nesses casos aqui, vocês vão ver apenas das fechadas, porque ele relaciona, né, com a mão de obra do técnico. Então, OS que não tem mão de obra apontada, ela não vai ter a informação da oficina, tá? Esse outro campo aqui é referente à origem da OS. No Prisma, a gente tem um campo chamado Origem OS. E ele traz para a gente a informação se essa OS foi aberta via planejamento, né, que a gente chama, que é quando você gera as preventivas, ou via mobile, ou via web, né, que a gente chama de solicitação direta, quando é feita aqui nessa interface aqui via computador. Então, tem a solicitação mobile, a solicitação direta, que é feita aqui via web, e a planejamento, que é na web, mas é via, né, aquela geração em massa daquela varredura que a gente indica para o sistema fazer aqui no preventivo e preditivo na geração das tarefas. Então, se vocês precisarem em algum momento saber quem veio de planejamento, quem veio de solicitação direta ou quem veio de mobile, é esse campo aqui, origem da OS, que vocês vão utilizar, ok? Essas aqui também a gente vai ter mais função, né, se a gente utilizar o mobile. Essa origem da OS está até duplicada, mas o OS pai, o OS anterior, ela significa a seguinte questão. Se eu tenho uma OS preventiva, dentro do mobile, eu consigo, se eu tenho lá o procedimento, realizar a limpeza e troca do filtro. E nessa limpeza e troca eu vejo um problema, um defeito, eu consigo, dentro da própria OS preventiva, abrir uma corretiva, porque isso é uma correção, não é parte de uma preventiva. Se fosse só para limpar e trocar o filtro, ok, atendia. Mas qualquer intervenção a mais que foi de identificação, né, de algum problema ou que possa gerar uma falha no equipamento, ela vai gerar uma corretiva. E aí,
você pode gerar dentro do mobile dessa forma, e essa OS, ela vai virar, né, esdrúxulamente falando, ela vai virar um OS filha. Então, toda vez que você quiser saber se uma ordem de serviço corretiva, ela veio de uma preventiva, você pode vir aqui e quiser saber que preventiva é essa, você pode vir aqui e olhar o AOS Pi. Agora que eu lembrei, aqui na origem da OS também tem uma outra origem chamada de feedback de procedimento. Então, toda vez que a ordem de serviço corretiva ela vier de uma preventiva, né, de um dos procedimentos lá que você estava respondendo na preventiva, aqui na origem ela vai aparecer para vocês como feedback de procedimento. Então, só corrigindo, ao invés de serem 3 origens, são 4 que podem existir, né? Solicitação direta, que é quando abre aqui direto do Prisma. Solicitação de mobile, quando é aberto do mobile. Planejamento, que é quando é gerado pelo planejamento lá, as OS preventivas. E resposta, né, de feedback de procedimento, que seria utilizando o mobile também. Se a gente tivesse, durante uma preventiva, dentro da própria preventiva, ela tem a opção lá, abrir OS, porque você pode gerar uma corretiva, né, durante essa intervenção. Então, aí você teria essa questão de saber qual é essa OS Pi, né, a partir de qual preventiva essa corretiva foi gerada. Esses demais aqui, vocês não precisam se preocupar. O que vocês podem ver também, se quiserem, é ver o roteiro, que é o checklist. Então, vocês podem ver na OS qual o roteiro que foi utilizado, e aí você pode vir aqui, expande, descrição. Essa parte de satisfação do serviço também é relacionada à parte de solicitação. E aí a gente desce aqui e volta a ver o campo unidade de negócio, que é de suma importância para nossa atividade agora, tá? Dos demais aqui embaixo, eu só queria deixar para vocês bem fixar na mente de vocês esse campozinho textos, que foi aquele campo que eu falei com vocês antes, né? É esse campo aqui, ó, que vai trazer as informações que o técnico trouxe e que na hora do fechamento da OS vocês vão colocar. Então, aqui é a observação do técnico após realizar o serviço, e aqui na descrição da OS o detalhamento do problema, né, que foi identificado para a execução da OS, tá? Então, aqui desses menus a mais de baixo, vocês vão usar só os textos, os demais são referentes a saída de material, solicitação, enfim, vocês não vão usar. E aqui de cima, vocês vão usar basicamente também a questão só de mão de obra por técnico, que é esse aqui, essa funçãozinha. Que aqui vocês vão saber quem apontou, né, de qual atividade esse técnico é, se é elétrica, se é mecânica, a data, início e final dele do trabalho, o tempo que ele trabalhou, que é uma informação que vocês têm também aqui nesse relatório análise de mão de obra por técnico. Mas se vocês quiserem fazer aqui dentro, vocês podem vir aqui, ó, marcar a atividade e a descrição da atividade, colocar a data final do trabalho, colocar que a data inicial ele já dá automaticamente, colocar o fornecedor, se vocês tiverem interesse em saber o fornecedor também, tem a função que está cadastrada lá. Essa função longitude e latitude é para uso do mobile. Vocês podem colocar também número de técnico, porque daí vocês sabem na OS que várias pessoas trabalharam, né? O técnico propriamente dito, né? Que vai trazer o número de cadastro dele, do login, e vai trazer o nome e o tempo de feedback de mão de obra, que esse é o tempo de trabalho, tá? Então, desses menus aqui em cima, vocês vão usar esse. Os demais, vocês podem usar também o defeito por OS, que aí vai ser relativo àquele defeito, causa e ação que a gente coloca quando encerra também, que ele é muito importante. Então, você pode colocar aqui, expandir, colocar ação e descrição de ação, causa e descrição de causa,
Se não pesquisou o ativo lá no campo da OS, pode pesquisar o ativo aqui também. Ó, coloca aqui. Defeito, causa e ação. Cadê o defeito? Aqui o defeito. A data do defeito, a data da criação. Na verdade, você já vai ter essa data da criação, é a data que você coloca lá quando você vai incluir o defeito, né? Que é aquele campozinho de defeito. O primeiro campo é a data, então essa data de criação aqui não é a data de criação da OS, é a data de criação do registro do defeito, causa e ação, que são aquelas informações que a gente coloca na ordem de serviço. Então, basicamente, eu sei que são muitos campos, mas se vocês olharem, tem muitos que a gente nem passou por eles. Isso aqui é o que vocês vão usar na pesquisa de vocês. Se vocês quiserem montar qualquer relatório, vocês vão colocar e aí passa para o Excel e trabalha. Existem relatórios mais detalhados, mais minuciosos, existem. Mas, novamente, a gente só vai trabalhar com vocês à medida que as necessidades forem surgindo. Então, vocês vão sempre focar aqui nos defeitos, né? Que é interessante para vocês fazerem análise. Na parte da mão de obra por técnico, se vocês quiserem manusear melhor essa análise, né? Porque tanto o defeito quanto essa tem aqui um relatório pronto, mas eles têm um cunho mais gráfico. Então, se vocês quiserem manusear melhor, passar para Excel, vir por aqui é melhor. E aqui em ordem de serviço, que a gente tem uma série de campos que a gente pode utilizar. Atividade, ativo, classe de trabalho, fornecedor, estado da OS e os textos aqui embaixo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Feito isso, selecionou o que vocês quiserem aqui, vocês vão dar o buscar. Ele vai demorar um pouquinho, tem muita coisa junta, né? E tem coisa que não tem. Por exemplo, eu coloquei aqui oficina e tem alguns que não tem, que não tem OS aberto. Então, sempre que você colocar muita coisa aqui, que você não buscar e ele não trouxe nada, é porque você usou muitas informações. E aí a gente indica que vocês venham aqui nesse campo do lado, chamado campos a visualizar, e antes de tirar as muitas informações que vocês têm, né, para tentar reestruturar melhor a pesquisa de vocês, que tudo que está branquinho assim permita, vocês venham ticando. Porque aí vocês tiram qualquer condição de exclusão do Prisma, né, que se não tiver fornecedor, eu não trago a informação. Então, sempre antes de voltar para tentar montar a pesquisa de novo, sempre venham aqui nesse lado e tiquem tudo, porque dessa forma você pede para o Prisma ignorar qualquer condição que ele tenha de trazer informação se o campo tiver ou não vazio. E aí a gente dá um buscar de novo, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa aí, tá vendo? Eles sempre trazem. Então, sempre que tiver um campo vazio, ele não vai trazer nada, porque ele entende que a condição não foi atendida. Então, sempre que vocês fizerem uma busca com muitas informações, der um buscar aqui e ele não trouxer nada, volta aqui nessa aba de campos a visualizar e vai ticando tudo. Com isso aqui, você quebra toda a condição interna do Prisma de trazer ou não a informação. E, de novo, se essa pesquisa for uma pesquisa de uso frequente, você pode vir aqui e salvar. E aí, você vai salvar toda essa parametrização que você fez aqui em campos a visualizar. E quando você tiver o resultado da busca, você vai usar ou o funilzinho aqui para fazer, né, a sua estratificação, ou você vai passar para Excel e lá no Excel você tira tudo que você precisa, faz toda os filtros da forma que você precisa, que melhor te atenda, tá? A gente cravou no horário que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, eu vou mostrar aqui na abertura, ó, esse é o campo que eu falei, o campo da descrição da OS. Nesse aqui, a gente detalha tudo que foi identificado para a realização da abertura da OS, né? A identificação do problema é feito aqui. Na tela de fechamento, a gente tem esse campo aqui na barrinha azul, ó, no canto direito, chamado textos, tá vendo? Aqui a gente coloca toda a observação do técnico. Quando ele devolve a OS para a gente, que tem lá as observações dele, né, as impressões que ele teve durante a realização do trabalho. Daí a gente vem aqui, escreve, clica em adicionar texto e... Deixa eu ver se aqui vai alguma coisa.
E ele grava essa informação. Então, aqui na nossa pesquisa, tem o campo descrição da OS, que é referente a essa informação da identificação do problema, e tem esse campo textos, que é referente ao detalhamento do técnico. Vocês podem fazer essas duas pesquisas que o sistema vai trazer toda a informação, tá bom? Eu queria agora abrir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Se tiverem com o tempo apertado, podem também registrar as dúvidas e amanhã na sessão, nossa sessão de tirar dúvidas, aí vocês trazem todas. Queria repetir, deixar novamente aqui para vocês que amanhã o áudio vai estar aberto. Então, eu só vou pedir que a gente controle, eu vou até mostrar para vocês aqui, se vocês não tiverem muita familiaridade, para vocês virem aqui nesse bonequinho, ó, e pedir para levantar a mão, que aí a gente só controla a ordem de quem vai falar, tá? Se amanhã tiverem várias pessoas ao mesmo tempo para tirar a dúvida. Aí eu queria agora abrir para vocês para ver se vocês têm alguma dúvida. Eu tenho certeza de que vai ser mais no dia a dia que vocês vão surgir as dúvidas. Sim, o treinamento de tarde é igual ao de agora. A gente criou só 2 sessões com horários diferentes para ficar mais maleável, para quem não pudesse entrar de manhã, ter a mesma informação à tarde. Imagina.